Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, uma vez mais nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Nós vamos hoje estudar, refletir sobre um assunto extremamente importante, as máscaras. E junto com este título, nós temos o subtítulo, que é tão importante quanto o título: quem sou eu? Ou poderíamos colocar no plural: quem somos nós? Parece uma pergunta tola, parece uma pergunta sem sentido, mas se essa pergunta for feita de uma maneira direta, objetiva, para nós, é possível que não saibamos responder. Eu me lembro que uma vez, Dr. Klaus, o nosso instrutor espiritual que trabalha conosco, ele me fez exatamente essa pergunta: quem é Aguinaldo Paviani? Eu achei a pergunta um tanto que estranho, já que ele me conhecia, mas ele repetiu a pergunta, ele insistiu. Então nós começamos a responder. O Aguinaldo, ele é orador, é terapeuta, é médium, e nesse momento ele interrompeu e disse: não, o senhor não entendeu a pergunta. Eu não perguntei o que o senhor faz, eu não perguntei o que o senhor representa, eu perguntei quem o senhor é. O senhor tire todas essas coisas, o que sobrar é o senhor. E eu tirei, e sobrou pouca coisa. E aí eu assustei e comecei a cuidar melhor desse processo chamado autoconhecimento. Quem somos nós de verdade? E quando a gente coloca um título como este, As Máscaras, a princípio pode gerar um incômodo, porque máscara lembra hipocrisia. Quando nós usamos a palavra máscara, nós temos a impressão que estamos falando de pessoas fingidas, e não é exatamente assim, porque se nós procurarmos o significado, nós vamos nos lembrar que máscara tem a ver com persona, que foi o termo que os gregos usaram justamente para definir as máscaras utilizadas nas peças de teatro, onde eles representavam os personagens. Daí, a palavra persona gerou a palavra personalidade, ou seja, persona é o ator em cena. Nós somos atores em cena. Todos nós temos a nossa personalidade e atuamos no palco da vida. Cada encarnação, e aí começam as coisas a ficarem complicadas. A cada encarnação, nós elaboramos, nós criamos uma personalidade. Hoje, nós temos o eu presente, esta personalidade. Todavia, as outras personalidades geradas, produzidas por nós de encarnações passadas, continuam vivas, digamos assim, dentro de nós. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Deixa eu falar de uma coisa importante, tão importante quanto isso, para a gente começar o nosso estudo, de fato. Nós temos aqui uma mulher com muita raiva. Vocês podem perceber que o cabelo denuncia a raiva que ela está. E nós temos aqui um rapaz, não é? Que de uma forma, digamos assim, leviana, tem aquele olhar para a moça que está passando. Nós colocamos esses dois desenhos para darmos a seguinte informação. Deixa eu dar o exemplo primeiro. Conversávamos com uma moça outro dia. Esta moça, nós estamos trabalhando com ela, a terapia, as explosões. Ela é uma moça muito explosiva, ela é sem paciência, ela é muito agressiva. Então nós temos trabalhado com ela justamente essa necessidade dela aprender a ter calma, ter tranquilidade, assim por diante. E ela chegou para fazer a terapia e ela me disse assim: Aguinaldo, essa semana eu senti muita raiva, esta semana eu tive muita raiva. E eu perguntei por quê? E ela respondeu: bem, na empresa que eu trabalho, nós temos muitos funcionários e eu, para conseguir esse emprego, lutei muito. Fiz um concurso, me esforcei, competi com outros candidatos e consegui o trabalho. No entanto, a gente percebe, a gente nota que tantas e tantas outras pessoas que são apadrinhadas, que são parentes dos donos, que são conhecidas dos chefes, ganham um cargo acima da gente e com um salário mais alto. E eu fiquei com muita raiva. E quando ela me disse isso, imediatamente eu perguntei, como terapeuta: e o que é que você fez quando você sentiu a raiva? E ela me disse assim, e eu fiquei muito feliz quando ela disse isso.
Ela me respondeu: Aguinaldo, eu fiz exatamente o que você me ensinou, a fazer uma leitura mais profunda a respeito do meu sentimento. Porque, pessoal, é assim, quando a gente tem um sentimento, nós precisamos aprender a fazer uma leitura mais profunda do que nós estamos sentindo, por que nós estamos sentindo e da onde está vindo aquele sentimento. E foi exatamente o que a moça fez. Aguinaldo, eu fiz uma nova leitura, ou seja, eu fiz uma releitura da minha raiva. E eu então, claro, perguntei a ela: e o que é que você descobriu? E ela respondeu: eu descobri que na verdade não era raiva que eu estava sentindo, era inveja. Porque eu queria muito estar no lugar daquelas pessoas. Então nós tínhamos ali uma inveja e não propriamente uma raiva, certo? Partindo dessa linha de raciocínio, e é o outro desenho que está aqui no slide, a gente quer dizer o seguinte: vamos imaginar uma situação. Vamos pegar, por exemplo, um homem, qualquer homem que esteja presente aqui. Imagine que você é homem e você, sendo homem, casado, com filhos, num dado momento da sua vida, e é bom que se diga que isto pode acontecer, você começa a se sentir atraído, você começa a sentir um desejo sexual por uma outra pessoa, por uma outra mulher. E para piorar a situação, a mulher é amiga da sua mulher. Normalmente, num caso desse, o que é que você faria? O que é que você faria nessa situação? A maioria de nós evitaríamos o pensamento, evitaríamos estar presente aonde a outra pessoa está e nós tentaríamos esquecer, pensar em outra coisa. Provavelmente repetiríamos para nós mesmos: mas que vergonha eu sentir isso, que absurdo eu ter esse sentimento, que absurdo eu ter esse desejo, eu não posso sentir isso. Neste momento, nós acabamos de cometer um erro. Quando a gente diz assim: eu não posso sentir isto é vergonhoso, isto é errado, nós erramos. Ora, por que nós erramos? Porque quando eu nego o sentimento, quando eu nego o desejo, eu estou empurrando para debaixo do tapete, eu não estou enfrentando o problema. O que vai acontecer provavelmente? Aquele desejo, aquele sentimento, aquela sensação vai reaparecer outras vezes na nossa vida e o problema estará ali. Então, primeiro passo, estabelecer um contato com o nosso lado sombrio. Não existe como fazer autoconhecimento sem estabelecermos um contato com esse nosso lado sombra. Então eu vou admitir, eu não preciso admitir para as pessoas, eu não preciso fazer propaganda do que eu estou sentindo, nem deve fazer isso, porque tem muito fofoqueiro de plantão. Não faça isso, que você corre o risco. Mas você precisa admitir para você: eu estou sentindo, eu estou tendo esse desejo. Pronto. A partir deste momento, você vai estabelecer o que é que está causando isto. Neste exemplo que eu dei, primeira possibilidade, são no mínimo 4. O meu casamento está fracassando, o meu casamento não está bem e isso está me levando a ter um desejo por uma outra pessoa. Pode? Pode. Segunda possibilidade, o meu casamento está bem, mas o âmbito sexual não está bem. Não estou bem sexualmente com a minha esposa e isso está me induzindo a sentir esses desejos por outra pessoa. Terceira possibilidade, simplesmente a minha vontade de viver uma aventura. Não tenho nenhum problema no casamento, não tenho nenhum problema sexual, eu só quero viver uma aventura. Quarta possibilidade, eu estou vivendo uma crise, talvez a crise da meia-idade, estou querendo provar alguma coisa a mim mesmo e ter uma relação extraconjugal seria uma forma de provar a mim mesmo que eu ainda tenho a capacidade de conquistar uma outra mulher. 4 possibilidades. A partir daí, eu vou identificar qual é a situação que está estimulando o sentimento e vou trabalhar. Isso é autoconhecimento. Esse é o processo. É assim que as coisas funcionam. É desse jeito que nós vamos começar a aprender a tirar as nossas máscaras, a sermos realmente quem nós somos, porque esse é um dos nossos grandes desafios. Vocês entenderam até aqui? Ok? Acompanhando a nossa linha de raciocínio? Muito bem, sigamos em frente, tem muita coisa para ver. Tudo isso que eu estou falando e que eu vou falar ainda, vocês podem encontrar nesses 3 livros que nós colocamos aqui na frente. Eu passei um pouquinho, vamos voltar, só um minutinho. Pronto! Esses 3 livros que estão aqui são as obras onde vocês vão encontrar as referências do que eu estou falando. O livro Trevas e Luz, do Espírito Donatello e Klaus,
o livro Consciência Emergente, do Espírito José Lázaro, e o livro Evoluir dá Trabalho, e Se Eu Não Quiser, que é da equipe espiritual que trabalha no Caminho de Damasco, a instituição que nós dirigimos. Para que a gente seja fiel ao que nós estamos falando, muita coisa do que está aqui nós também retiramos do livro Ego em Conflito, ou Egos em Conflitos, editado pela editora Lepe, escrito pelo espírito Inácio Ferreira. Inclusive, alguns textos que vocês verão aqui estão neste livro, Egos em Conflito, certo? Então, nós estamos dando aí a fonte, vocês vão encontrar nesses 3 livros e mais neste livro do espírito Dr. Inácio Ferreira, um livro muito bom, por sinal. Feitas essas explicações, continuemos nas nossas reflexões. Muito bem, eu tomei a liberdade de colocar aqui as minhas cachorrinhas, né? As minhas cachorrinhas estão aqui, não é? Esta primeira é a princesa, comportadíssima, educada. Calma, eu vou explicar porque eu coloquei minhas cachorras aí. Calma, tem uma lógica, calma. Olha, educada, nem latir não late, ela pede licença para latir, uma maravilha. Esta outra, um demônio, eu ia dizer um demônio em pessoa, um demônio em cachorro, né? Atrevida, né? Destrói tudo que vê pela frente. Olha, vocês não imaginam o que é esta cachorra, não é? Nós já levamos para tomar passe, já fizemos tratamento de desobsessão, não adiantou nada. Muito bem, usando, esta aqui se chama Princesa e esta aqui se chama Mel, né? Nós também tivemos a autorização delas para expor a imagem, elas assinaram um contrato sem problema algum, nos foi autorizado, tá? Bem, vamos pensar, é assim, ó, só para vocês terem uma ideia como uma coisa complicada. Nós temos aqui um dinossauro, vocês podem observar. Nós temos aqui um demônio da Tasmânia, para quem não sabe. Nós temos aqui um leão. E por fim, nós temos aqui a Mel. Para quem não entendeu, o espírito da coisa são as reencarnações passadas da minha cachorra. Fazendo uma análise profunda, analisando com calma a sua personalidade, olha a personalidade aí, o seu temperamento, nós concluímos que ela teve uma primeira encarnação como dinossauro, depois ela teve uma encarnação como um leão feroz, depois, não evoluindo muito, não melhorando muito, ela teve uma reencarnação como o demônio da Tasmânia e, por fim, ela está reencarnada como uma cachorra chamada Mel. E essa brincadeira toda, claro que isso é uma brincadeira, nós estamos brincando para dizer que as nossas reencarnações passadas não se distanciam muito disso. A grande verdade é que o nosso passado está repleto de atitudes desastrosas. A grande verdade é que nós nos equivocamos demasiadamente nas existências passadas. Segundo o espírito de Dr. Inácio Ferreira, que nós vamos citar algumas vezes aqui, no passado nós só temos sucata. Daí nós entendemos por que quando nós reencarnamos, nós esquecemos o que fomos em encarnação passada. Eu ouço muita gente dizendo, mas eu poderia lembrar do que fiz em encarnação passada, eu poderia ter uma lembrança do que eu fui, se as nossas reencarnações passadas tivessem sido boas, se nós tivéssemos tido sucesso, seria uma maravilha lembrar-se delas. Mas como nós só temos sucata, ter a lembrança na atual encarnação seria desastroso. Por quê? Porque nós não conseguiríamos lidar com a quantidade de crimes que nós iríamos lembrar. Daí porque o esquecimento, tá? Voltando um pouco, como nós estamos falando de máscaras, como nós estamos falando das personalidades, vamos recapitular o que eu disse no início da palestra. Em cada encarnação, nós construímos uma personalidade. Em cada encarnação, essa personalidade foi construída, foi elaborada. E nós vamos começar a compreender como a nossa situação não é fácil. Partindo dessa linha de raciocínio, deixando a nossa cachorrinha de lado, coitadinha, deixa ela aí, nós vamos pensar o seguinte, olha só, esta frase é do Dr. Inácio Ferreira e está no livro Egos em Conflito. Ele diz uma coisa maravilhosa. De maneira geral, os espíritos encarnados na Terra estão ainda muito mais envolvidos na demolição do passado do que na construção do futuro. Pensemos, isso é fato.
Concordam comigo? Isto é a mais pura realidade. Por que para nós é tão difícil dizer eu te amo e é tão fácil fazer fofoca? É tão difícil sermos desprendidos, fazer o bem, e é tão fácil ser maledicente. Porque o mal que nós ainda carregamos, o lado sombrio que nós ainda carregamos, exerce uma força muito grande sobre nós. Aguinaldo, mas a gente não tem nada de bom? Tem uma coisa. A maioria de nós aqui presente temos uma coisa de bom: uma grande vontade de fazer diferente. Uma grande vontade de acertar. Isso é verdade. Quando nós dizemos para nós mesmos, eu quero ser melhor, eu quero fazer as coisas direito, eu quero fazer bem feito, nós estamos dizendo a verdade. No entanto, entre querer e fazer existe uma distância. E aí que nós enfrentaremos as dificuldades. Dificuldades estas, inclusive, destas personalidades construídas em encarnação passada. Continuando com os slides, e nós vamos usar muito, e aqui, não é? A imagem que talvez mais nos defina o momento em que nós tiramos as máscaras. Eu sempre costumo brincar, dizendo assim para os homens presentes que me perdoem. Se você quiser saber se você está evoluindo mesmo de verdade, você tem duas possibilidades. A primeira, perguntando a você mesmo e respondendo com sinceridade. Como normalmente nós não somos muito honestos a esse respeito, quando você deitar na cama, pouco antes de dormir, vire-se para o lado e pergunte assim para sua esposa: meu bem, depois de 10 anos de casados, você acha que eu estou melhorando? Se ela demorar mais que 5 segundos, apague a luz e vá dormir. E não faça essa pergunta tão cedo. Não faça essa pergunta de novo. Porque se der tempo dela pensar um pouco, não vem boa coisa. Ora, por quê? Eu estou brincando, mas no fundo eu estou dizendo uma grande verdade. Quando é que nós tiramos todas as máscaras? Quando nós estamos no reduto do nosso lar. Quando nós não temos mais que representar no palco da vida. Normalmente é assim, até por uma questão de sobrevivência, nós usamos uma máscara no nosso trabalho profissional, nós usamos outra máscara quando estamos reunidos na sociedade, numa festa, nós usamos outra máscara com os amigos e quando chegamos em casa, estamos cansados de usar máscaras e nos mostramos como realmente nós somos. E aí alguém vai dizer: mas Aguinaldo, então esta pessoa é uma ordinária, esta pessoa que usa máscaras. Não é bem assim. Todos nós ainda necessitamos dessas máscaras. Mesmo aquela pessoa que usa máscara, que provavelmente sou eu, você, todos nós estamos tentando nos livrar delas. O problema é que não é fácil fazer isso. Nós sabemos. Quem quer melhorar sabe o quanto isso é difícil. Partindo desse raciocínio, nós vamos pensar o seguinte: olha que coisa legal isso daqui. Esta frase, a frase de cima, sempre que eu lembrar, eu vou dar referências, tá bom? Esta frase de cima é do Dr. Inácio Ferreira e esta frase de baixo é de Dona Maria Modesto Cravo. Porque a gente pergunta a nós mesmos, ouvindo um estudo como este, uma palestra como esta: bom, mas por que é tão difícil lidar com a nossa personalidade? E tem outra coisa: por que uma personalidade que eu construí, que eu forjei há 1, há 2, há 3 encarnações para trás, pode me influenciar tão fortemente na atual encarnação? E a resposta está aqui. Em cada existência física, o que nós estamos explicando, forjamos ou construímos uma personalidade. E estas personalidades ou egos podem nos influenciar na encarnação atual. E aí vem a pergunta, e a Dona Maria Modesto Cravo dá uma resposta extraordinária. Ela nos diz assim: a fogueira não completamente extinta em suas brasas volta a ser ameaça de incêndio. Ou seja, estas personalidades ainda estão vivas dentro de nós. Nós vamos explicar um pouquinho mais para frente, mas só para a gente entendendo esse processo, vamos imaginar que numa encarnação passada, e nós estamos lançando um livro, ele vai ser lançado daqui 1 mês ou 2 meses, e eu lembrei disso agora, eu vou fazer um parêntese. Quando a gente se refere à encarnação passada, é muito bom usarmos o termo no plural, as encarnações passadas, porque nem sempre nós estamos ressarcindo débitos da encarnação logo passada. Às vezes é de 2, de 3, de 4, de 5 encarnações para trás.
Então, às vezes você viveu uma situação danosa. Vamos imaginar que você estava num processo afetivo, se relacionando com uma outra pessoa, era o grande amor da sua vida e de repente esse amor lhe abandonou. E você, se vendo sozinha, entrou numa depressão profunda e acabou morrendo com a depressão. Você forjou essa personalidade. É algo que está lá, está registrado, está na memória perispiritual. Aquela personalidade está lá. Ela não se desintegrou. Você reencarnou, você está aqui vivendo, você está vivendo a sua vida com uma outra personalidade. Mas de repente, você tem uma decepção, você tem uma tristeza, você tem um problema qualquer e você entra num processo de angústia. Quando você entra nesse processo de angústia, é como se você abrisse uma brecha. E abrindo esta brecha, esta personalidade do passado, que não está morta, que está viva, pode passar a lhe influenciar. Ou seja, de certa forma, existem vários Aguinaldos dentro deste Aguinaldo. Eu tenho este eu da encarnação presente e outros tantos eus dentro de mim, se é que eu posso usar essa expressão. E quando há uma fragilidade, quando eu abro uma brecha, este outro eu pode me influenciar e da minha tristeza eu passo a ter uma depressão profunda. Isto acontece até com certa frequência nas chamadas reuniões de desobsessão. Porque estas personalidades do passado podem ser tratadas nas reuniões de desobsessão. Inclusive, as pessoas que estudam apometria, é uma prática muito comum entre os apômetras, tratar das personalidades, certo? Feito essa explicação, continuamos, e nós temos aqui mais uma frase. E esta frase, apesar dela ser óbvia, é preciso que a gente fale sobre ela. Quase toda enfermidade psíquica é resultado de um conflito íntimo do ser imortal. Eu colocaria aqui toda enfermidade psíquica, tá? Eu coloquei a palavra quase porque às vezes a pessoa sofre um acidente, ela tem um traumatismo craniano e desse acidente, ou seja, é um fator externo que vai gerar o problema. Tirante o fator externo, o acidente, alguma coisa dessa natureza, todo o transtorno, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, qualquer transtorno de ordem psíquica está ligado, está conectado às nossas questões de ordem moral. A base de tudo, meus irmãos, é o erro moral. Quando eu me equivoco, quando eu erro, neste momento eu adoeço. A partir daí, esse equívoco moral adoece os corpos espirituais. E no último ponto, essas enfermidades dos corpos, ela acaba sendo drenada para o corpo físico. Esse é o grande problema. Então nós precisamos entender a partir daí, e isto é algo que eu tenho dito na maioria das palestras que eu faço, que todo o problema de ordem emocional, psíquica, deve ser tratado por um médico, por um especialista de saúde mental, com medicação, é fato, é verdade, é necessário, porém, sem buscarmos o autoconhecimento, sem tentarmos estabelecer contato com o nosso lado sombrio, sem entrarmos num processo chamado reeducação emocional, nós não vamos conseguir nos curar nunca. Nunca. Porque são dores que nós causamos aos outros. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma mulher. E foi fantástico aquilo que o Dr. Klaus me passou para que eu dissesse a ela. E ela me dizia assim: Aguinaldo, eu estou numa depressão profunda, eu estou sofrendo muito, mas o interessante é que eu não tenho motivos para estar triste. Eu tenho uma família que me ama, eu tenho um bom emprego, eu tenho dinheiro, eu tenho amigos, eu tenho tudo para ser feliz, mas eu sou infeliz. Por que será? E aí o Dr. Klaus me soprou ao ouvido e eu repeti a ela: às vezes, a nossa tristeza de hoje é a alegria que nós roubamos de alguém em algum momento da caminhada. Eu vou repetir: às vezes, a nossa tristeza de hoje é a alegria que nós roubamos de alguém em algum momento da caminhada. Às vezes aquela tua tristeza, aquela tua depressão, aquela tua angústia é o reflexo
de caminhos tortuosos que você trilhou antes da atual encarnação. E pior, caminhos tortuosos que nós continuamos trilhando nessa atual existência. Precisamos pensar sobre isto. Eu sei que são vários slides, mas é necessário. O tema, o assunto exige que a gente leia para que a gente possa assimilar o que nós queremos dizer. Em nossas muitas existências, animamos muitas personalidades. Essas personalidades estão vivas dentro de nós e podem vir à tona a qualquer momento. Registrado isso? Registrado isso? E nestes casos, e deixe-me adiantar uma explicação que eu faria daqui a pouco. Isso é tão complexo que eu posso estar sendo assediado, eu posso estar sendo perturbado por uma personalidade e esta personalidade estar sendo influenciada por um obsessor, por um espírito que é o meu inimigo e quer me destruir. Olha como a coisa fica complexa. Então aí nós temos dois problemas. Você não tem apenas a presença de um ser espiritual complicando a sua vida. Você tem a presença de um ser espiritual atuando sobre uma personalidade sua e te influenciando. E lidar com as personalidades é muito mais difícil do que lidar com o obsessor. Ora, por quê? Porque o obsessor é um ser externo, é uma outra criatura. Ainda que você tenha dívidas para com ele, é um outro ser. A sua personalidade não faz parte da sua história. Você criou. Você alimentou, você tem que resolver. As nossas personalidades, elas vão se diluir e talvez vocês devem estar se perguntando, bom, Aguinaldo, como é que eu resolvo isto? Não é? Eu coloco essa personalidade numa nave, mando lá para Marte, não é? Tem jeito de eu vender essa personalidade? O nosso eu atual precisa entrar num processo de evangelização dessas personalidades. E aí então, elas vão se agregando ao todo. E esta personalidade atual é que vai ser preponderante nesta minha vida. Certo? Ok? Vamos lá, continuamos com o nosso estudo, com as nossas reflexões. Nossa personalidade atual, olha, isto é importante. Isto é muito importante, porque nós poderíamos fazer uma outra pergunta. Eu não estou abrindo para perguntas e respostas, porque é uma palestra, então não estou fazendo isso. Mas nós poderíamos perguntar assim, mas por que é tão difícil a nossa personalidade se sobrepor às personalidades do passado? Por que isso não acontece? Às vezes acontece, tá? Nossa personalidade atual está em formação e as personalidades do passado não estão mortas. Ou seja, o que você fez está feito. E essa personalidade que nós estamos tentando forjar agora, ela está no seu início, ela não está concreta. Imagine que você cimente o seu terreno, o seu quintal, você joga uma massa de cimento, ficou muito bonito. E assim que você termine, alguém vai caminhar, vai estragar tudo, não vai? Ou seja, essa nossa personalidade que visa o bem ainda não está solidificada. É uma massa fresca que ainda precisa de tempo para se solidificar. Pensemos, vamos pensar, é um estudo para pensar, para refletir. Uma personalidade do passado depressiva pode atuar como uma obsessora a partir do momento em que abrimos uma brecha através de uma tristeza na atual encarnação. E esta personalidade pode sofrer a atuação de um obsessor. Temos então um problema em dose dupla. Vocês entenderam? É o que eu acabei de explicar. Nós temos aqui um problema em dose dupla. Muito bem. Nós somos, e eu tomei o cuidado, as minhas palestras geralmente são bem-humoradas. Eu uso slide para pôr desenho, né? Geralmente os desenhos que eu coloco nos slides, eu me inspiro em alguns amigos meus, sabe? Alguns amigos meus, né? E aí eu coloco nos slides, assim, a inspiração, né? Eu pego, olha isso aqui e vou colocando nos slides, né? Por exemplo, aquela moça nervosa com o cabelo... eu me inspirei em uma pessoa, que eu não posso dizer o nome, né? Eu habitualmente não gosto muito da leitura em slide, porque eu gosto mais de brincar. Mas quando eu montava essa palestra, eu achei necessário que isso fosse colocado para que a gente tivesse uma explicação clara, para que a gente registrasse o processo. Por isso que nós estamos lendo tanto. Olha, isso aqui também é importante, vamos ler. Não somos diversos espíritos em um só. Esta frase também é do Dr. Inácio Ferreira. Não somos diversos espíritos em um só.
somos um espírito em diversas experiências. Um ator que, não deixando de ser ele mesmo, desempenha vários papéis. Lindo isso, não? Profundo isso, extremamente profundo, extremamente profundo. Se eu não tomo contato com o meu lado sombrio, se eu não procuro me conhecer, eu não aprendo a lidar com essa personalidade. Voltemos, façamos um retrospecto. Aquela minha cliente conversando comigo me disse: eu senti muita raiva. E se ela não tivesse tido a coragem de estabelecer um contato com o seu lado sombrio, eu iria perguntar: e o que você fez com a sua raiva? Ah, eu xinguei, eu chutei a cadeira, eu briguei com todo mundo, eu fiquei uma semana irritada. É exatamente o que nós fazemos. Por quê? Porque não paramos para refletir melhor, para mergulharmos dentro de nós mesmos e descobrirmos de onde está vindo aquele sentimento, o que ela teve coragem de fazer. E por que nós não fazemos isso? Porque dá trabalho, porque dói. Fazer esse processo é doloroso. Se conhecer, assumir as nossas dificuldades, as nossas mazelas, pôr o dedo na nossa ferida é extremamente doloroso. Então eu prefiro culpar os outros. Eu vou apontando o dedo, certo? Entenderam? Entenderam até aqui? Ótimo, vamos lá. Vamos lá. Com o passar do tempo, nós vamos parar de representar papéis, não tenho dúvida disso. Uma pessoa pode sofrer um processo obsessivo, nós já explicamos, só para enfatizar, de sua própria personalidade, do passado, associada a uma obsessão espiritual. Isso já está explicado, vocês já entenderam. Detalhe: alguém que está assistindo a palestra pode trabalhar numa sessão mediúnica e deve estar pensando nesse momento: bom, eu sou doutrinador, eu sou dialogador, o que eu faço então? Como é que eu vou saber se é uma personalidade? E detalhe, pode ser uma personalidade do espírito comunicante e não propriamente o espírito comunicante. Como pode ser uma personalidade do próprio médium e não o espírito a se comunicar através do médium. Interessantíssimo isso, né? E o que eu faço como doutrinador? Como eu vou saber? Olhe, a recomendação é que a gente, a princípio, não se preocupe muito com isso. Porque o seu papel de dialogador é dialogar, é esclarecer. Claro que você, como dialogador, você vai estar atento. A partir do momento que aquele ser comunicante, através do médium, começar a se expressar assim: mas a minha vida está muito difícil, eu não consigo arrumar trabalho, na minha família ninguém me compreende, eu não gosto da vida que eu tenho, eu queria voltar a ser quem eu era, pronto. E se você for um doutrinador mais atento, você vai perceber que se trata de uma personalidade, não propriamente de um espírito, tá? E aí você vai conduzir o diálogo tratando de uma personalidade e não de um espírito. Fora esse detalhe, faça o seu diálogo. Converse com a personalidade ou com o espírito. Isso é muito confundido, nós temos muita confusão nesse sentido, porque aí também entra aquela questão do animismo. Mas Aguinaldo, e se não for espírito, e se não for uma personalidade, e se for o próprio médium, a própria pessoa, o seu ego atual falando, o que eu faço? Doutrine. Doutrine, porque o médium também é espírito, e é um espírito em evolução. Aliás, são os nossos egos que se conectam com os egos dos espíritos inferiores para que o processo possa acontecer. Ora, por que é tão difícil incorporar benfeitor e é tão fácil incorporar espírito doente e espírito inferior? Porque eles se parecem mais com a gente. É óbvio, né? Quem é médium sabe disso. Você fechou o olho, concentrou um pouquinho, o espírito já chega, né? Vem 1, 2, 3, um atrás do outro. Por quê? Porque o espírito se sente em casa. Quando aquele obsessor, né, aquele obsessor malvado, aquele cara que quer bater, que quer se vingar, que quer matar, quando ele incorpora em você, para quem é médio de incorporação, ele se sente em casa, porque geralmente você está na mesma frequência que ele. Por isso que nós somos médios, para atender os doentes que são doentes tanto quanto nós. Certo? Certo? Vocês entenderam isso? E eu aqui, já que nós estamos falando de doente, aproveito para lembrar uma frase de Maria Modesto Cravo. Quando ela disse isso, eu estava presente. Nós estávamos numa reunião mediúnica, numa cidade vizinha, haviam várias pessoas, e ela estava se manifestando através de um médium, e perguntaram a ela se ela estivesse encarnada e fosse dirigente de um centro, qual seria a primeira norma que ela colocaria como obrigatória no centro.
E ela respondeu assim: eu exigiria que se colocasse uma maca do lado da tribuna. E todo mundo ficou parado, pensando, sem entender naturalmente o que ela estava dizendo. Que se tem uma maca no centro é natural, é normal para os tratamentos, mas uma maca do lado da tribuna parece uma coisa estranha. Houve um silêncio, em seguida alguém perguntou: mas Dona Maria Modesto, por que uma maca do lado da tribuna? E ela respondeu: para que, à medida que nós olharmos para a tribuna, vermos também a maca e não esquecermos a nossa condição de doentes, que somos todos nós. Todos nós precisamos de uma maca, porque todos nós somos enfermos, necessitados de tratamento. E Jesus é tão misericordioso, Jesus nos ama tanto, que apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas limitações, apesar das nossas máscaras, permite que nós trabalhemos na sua seara. Por isso que Ele é Jesus. Continuando a nossa linha de raciocínio, nestes casos, isto é importante, nestes casos, nós não estamos nos referindo àqueles casos catalogados pela psiquiatria tradicional, da dupla personalidade. Existem muitos casos, relatados pela ciência, onde os médicos colocam que a pessoa tem uma dupla personalidade, mas por causa disso daqui. Vou ler para que a gente possa entender. Nestes casos, quer dizer, nos casos que nós estamos explicando, nos casos que eu estou citando na palestra, nesse nosso estudo, não nos referimos aos casos clássicos, onde o indivíduo, por causa de um problema mental, apresenta-se com a personalidade dividida ou fragmentada. Então aí é um problema relacionado a esta atual encarnação. Ok? Vamos lá. Seguindo, olha, aqui nós vamos aliviar um pouquinho, vamos tratar de um assunto mais leve e tão pesado quanto esse, para a gente fugir um pouco da personalidade, porque quando nós falamos de evolução, como nós estamos nos referindo ao crescimento espiritual, nós precisamos pensar o seguinte: cada encarnação é uma oportunidade, cada existência física é uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Às vezes, um minuto, nós comprometemos a nossa encarnação inteira. Às vezes, um equívoco, um passo em falso, serve para comprometer o resto da nossa encarnação. Eu coloquei aqui na tela um exemplo, não precisa ser necessariamente este. Nós colocamos aqui o caso do suicídio. Nós sabemos que o suicida, ele sofre muito, apesar de ser amparado, Muitas pessoas que perderam seus entes queridos, que se mataram, que cometeram suicídio, entram às vezes num processo de desespero. Mas eu ouvi falar que quem se mata sofre muito do lado de lá. Sim, é verdade, sofre, mas quem é corrupto sofre mais. Quem matou sofre mais, porque às vezes a pessoa que se matou, ela transgrediu uma lei, não tenha dúvida. O indivíduo que comete o suicídio, ele transgrediu uma lei, ele tirou a sua própria vida, o que não é direito dele. Todavia, às vezes ele prejudicou só a ele e às vezes não. Querem ver como cada encarnação é muito séria? Vamos pegar esse exemplo aqui então. Imagine uma pessoa que tenha cometido suicídio. Ela decidiu se matar. Primeiro problema, ela travou, ela paralisou, ela estagnou o seu processo evolutivo. Parou ali. Está com 40 anos, vamos imaginar que ela tenha mais 40 anos pela frente, uma série de coisas para fazer, uma série de coisas para produzir. Aos 40 anos, por um problema grave, ela cometeu o suicídio. A partir desse momento, ela vai ficar um período enorme com as dificuldades que são as consequências do suicídio que ela cometeu. Então ela vai passar um período numa região de sofrimento, vai passar? Vai. Ela vai ser socorrida no hospital, vai ser socorrida? Claro que vai se preparar e vai reencarnar. Isso vai demorar 500 anos, na melhor das hipóteses, mas não é só esse o problema. Vamos imaginar que essa pessoa que cometeu o suicídio, ela tinha filhos, esposa. Vamos imaginar que ela tinha um filho pequeno, e esse menino, como ele cresceu sem pai, ele cresceu sem uma referência, ele se enveredou pelo mundo das drogas e comprometeu a sua encarnação. Este suicida é indiretamente responsável por isso. Vamos imaginar que esse suicida, ele também tinha uma filha, e a filha, por não ter a proteção do pai,
ela acabou sendo violentada ou ela tomou um caminho também equivocado, ela é responsável pelas suas atitudes. Nada na vida acontece por acaso. No entanto, como a ausência do pai contribuiu para que isso acontecesse, ele também assume uma responsabilidade indireta pelo que aconteceu com a filha. Imaginemos que a sua esposa, depois do suicídio do marido, entre em depressão e morra com essa depressão. Indiretamente, ele é responsável pela depressão da esposa. E os seus pais, que na velhice dependeriam dele, como ele se matou, ele não está mais ali. E os pais, então, vão acabar a sua existência de uma forma bastante sofrida, amarga. Ele também é responsável por isto. Um ato, um tiro na cabeça, alguns segundos. E nós temos, então, talvez 1000 anos de atraso na nossa evolução. A gente precisa pensar. Eu dei um exemplo extremo, que é o suicídio, mas quantas e quantas outras coisas, não é verdade? Imagine que você é um cara explosivo, você é um cara nervoso, você é um cara que não leva desaforo para casa, não é? E você anda armado. Aí alguém rela no seu carro, uma pequena colisão, e o cara que rela no seu carro, que amassa o seu carro, digamos assim, é um sujeito sem educação, que além de estar errado, desce do carro e te xinga. E como você é um sujeito que não leva desaforo para casa, você não pensa duas vezes, você tem uma arma, você dá um tiro nele. E você é condenado a 15, 20 anos de prisão. Você perdeu pelo menos metade da sua encarnação. Você alterou toda a sua programação reencarnatória, num minuto de insensatez, num minuto de raiva, de ódio. O seu livre-arbítrio mal utilizado pode comprometer a atual encarnação e as próximas. Isso é sério, não é, pessoal? Nós precisamos pensar sobre isso. Eu disse que eu iria aliviar um pouco. Aliviei, não aliviei? Né? Peguei um assunto bem mais leve, né? Parei de falar das personalidades, olha que delícia. Falei de assuntos leves. Olha aqui uma interrupção na nossa palestra, né? A gente tem feito já essa divulgação. Logo começarão as inscrições. O Entre Médiuns é um evento que nós realizamos todos os anos na cidade de Votuporanga. É um encontro de pessoas que desejam estudar a mediunidade, estudar a vida. Nesse ano de 2017, a data será 13, 14 e 15 de outubro. E o tema central será o homem do século XXI em busca da saúde integral. Nós teremos como oradores Aguinaldo Paviani, irmã Ayla, que é uma freira, viu? Vocês não estão lendo errado não, nós colocamos irmã porque é irmã mesmo. Ela é uma freira da Igreja Católica lá de Fortaleza, ela participará do evento. Lindomar Coutinho, que é da Bahia, Marcos Leon, Naon Castro, né? E aqui, vocês também não estão vendo errado, Dr. Hans, que é um espírito, né? Até me perguntaram outro dia, porque quando a gente faz os folhetos, né? A gente coloca Aguinaldo Paviani, orador de Votuporanga, estado de São Paulo, né? Naon Castro, de Salvador, Bahia. E aí a pessoa me perguntou, Aguinaldo, para fazer o cartaz, eu coloco Dr. Hans de onde? Eu disse, é uma boa pergunta, né? Eu imagino da dimensão espiritual, morador da dimensão espiritual, né? Não sei, alguma coisa dessa natureza. Então a gente já está aproveitando para fazer a divulgação. Na parte musical nós teremos o Vansan e a banda Bênção de Paz, tá legal? Fica feita aí a divulgação. Quando as inscrições começarem, né? Eu não sei exatamente quando é que você vai estar assistindo essa palestra, né? Eu estou falando no tempo real, mas essa palestra que você está assistindo, eu não sei que dia que é, não sei que mês que é. Então eu não posso dizer que as inscrições ainda não começaram, porque eu não sei que hora que você vai assistir essa palestra, né? Bom, 1º de abril a inscrição. Você entra lá na Editora Sintonia, no site www.editorasintonia.com.br e lá tem todas as informações para você fazer a sua inscrição. Não perca. Bom, dentre esses problemas todos que nós enfrentamos, os atuais e aqueles trazidos de encarnação passada, nós temos aqui o descompasso entre o sentir e o viver, a responsabilidade que o conhecimento dá e a reclamação diária. E aqui nós colocamos alguns desenhos como ilustração, justamente para falar sobre isso. Essa mulher aqui morta, vocês perceberam que ela está morta, né? Vocês perceberam que ela está morta, né? Ela está morta porque eu coloquei aqui
por causa de uma piada, muito sem graça, mas eu resolvi colocar para que a gente possa dar o exemplo. Uma mulher havia morrido e o marido estava lá velando o corpo com um grupo de amigos e chegou um amigo e perguntou: mas sua mulher morreu, hein? Isso aí morreu, né? Está morta. Escuta, mas ela morreu do quê? Ela morreu de tanto sofrer. Nossa, mas fazia muito tempo que ela sofria? Ele respondeu: desde que ela se casou comigo. A piada pode não ser muito engraçada, mas ela nos faz lembrar de uma frase de André Luiz, que diz que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Eu fiz essa brincadeira e lembrei André Luiz por causa deste item aqui, eu vou voltar um pouquinho, tá? A responsabilidade que o conhecimento dá. O conhecimento nos dá muita responsabilidade. Então a gente tem que pensar bem o que é que nós estamos fazendo com o conhecimento que nós temos. Eu coloquei esse papagaio aqui porque tem uma outra história muito gostosa, que eu acho muito divertida, de um caseiro que cuidava de uma fazenda, né? E o dono da fazenda morava na cidade, morava num apartamento. E às 3 horas da manhã, o caseiro ligou para o dono da fazenda. Aquele jeito, né, de pessoa do interior, aquele jeito meio matreiro, o caseiro disse assim: doutor, o senhor desculpe eu ligar para o senhor essa hora, mas que aconteceu uma coisa grave aqui na fazenda do senhor e eu tive que ligar. O que aconteceu? O senhor sabe aquele papagaio que o senhor comprou? Aquele papagaio bonito que o senhor pagou caro? Sei, o que é que tem meu papagaio? Morreu. O meu papagaio morreu? Sim, senhor, ele morreu. Eu sinto muito dar essa notícia, mas eu tenho que dar notícia, seu papagaio morreu. Nossa, mas que pena, eu paguei tão caro, não é só por isso, eu gostava muito daquele papagaio, mas me diga uma coisa, ele morreu de quê? Olha, eu acho que foi da carne estragada que ele comeu. Carne estragada? Sim, senhor. Mas quem foi que deu carne estragada para o meu papagaio? Não foi ninguém que deu, não. Foi a carne estragada que ele comeu do cavalo que estava morto na beira da estrada há muito tempo. Cavalo morto? Que cavalo? Uai, aquele puro sangue que o senhor comprou. Porque o puro sangue que eu comprei morreu. Morreu. Ah, morreu do que o meu cavalo? Eu não sei. Eu acho que foi de carregar as carroças com água. Que carroça? Que água? Uai, as águas que ele carregou o dia todo para apagar o incêndio. Mas que incêndio? Uai, o incêndio que pegou na fazenda do senhor. Mas pegou fogo na minha fazenda? Pegou, sim, senhor. Mas como que pegou fogo? Eu acho que foi a vela. A vela deve ter caído e deve ter encostado na cortina e pegou fogo. Mas que vela? Uai, a vela do velório. Que velório? O velório da sua mãe. Mas minha mãe morreu? Morreu. Ela chegou em casa de madrugada, eu pensei que era um assaltante e deu um tiro nela. Quer dizer, se ele tivesse parado no papagaio, não teria recebido a notícia que recebeu. E é uma brincadeira que retrata uma coisa muito séria. Nós reclamamos muito da vida. Nós achamos que as coisas não estão boas. Quantas vezes a gente diz: poxa, mas isso não poderia acontecer comigo? Poderia. Se está acontecendo com você, tinha que acontecer com você. Por quê? Porque nada acontece por acaso, nada acontece por castigo de Deus e Deus não erra. Se Deus é onipresente, ou quer dizer, Ele está presente em toda parte. Se Deus, como dizem os Espíritos, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, se Deus é Deus, o que acontece com você? Ou são experiências que você precisava vivenciar, ou são situações que você criou em encarnações passadas, ou são situações que você atraiu pelo mau uso do seu livre-arbítrio. De qualquer forma, era você que tinha que passar, não era o outro. Então daí isso me tira o direito de reclamar. Eu costumo brincar que de vez em quando eu tenho uma raiva danada de Allan Kardec. Tem hora que eu tenho um ódio de Allan Kardec, porque antes dele codificar a doutrina espírita era muito melhor. A gente podia culpar todo mundo, a gente culpava a Deus, a gente culpava o vizinho, culpava a esposa. É maravilhoso culpar a esposa. Agora, depois destes conhecimentos todos, eu pergunto a vocês, vocês não precisam responder, respondam em pensamento. Com todas essas informações que nós temos, quando a gente sofre, a gente tem que ficar nervoso com quem? Com a gente mesmo. Você pode até dizer: mas a culpa é de fulano, isso é projeção. Em psicologia, projeção é quando você projeta no outro uma coisa que você tem. Você projetou, é seu, aquilo lá é seu, você tem que cuidar. E nós colocamos a imagem dessa mulher triste justamente para nos referirmos a esta situação, o descompasso entre o sentir e o viver, quando nós não vivemos a vida que nós queremos, mas a vida que os outros querem que a gente viva. Eu não estou dizendo com isso
que a gente também tem que ser rebelde e fazer só o que dá na telha, tá? Porque existem muitas coisas na vida que eu não gosto tanto, mas eu preciso fazer. Eu acredito que a maioria de nós não gosta de levantar cedo, mas se nós precisamos trabalhar, nós vamos ter que levantar cedo. Eu não posso abrir mão disso. O que eu estou explicando aqui é aquele descompasso entre o que você sente e aquilo que você faz. Quando nós vivemos para atender às expectativas alheias. Ok, pessoal? Vocês entenderam até aqui? Muito bem. Está aí o papagaio mais uma vez para vocês não esquecerem, né? Está aí a pessoa morta, né? Eu fui numa cidade outro dia, existem uns cemitérios, é cemitério vertical que fala? É isso, cemitério vertical, né? É que a pessoa é enterrada de pé, né? Vocês sabem por que existe cemitério vertical? Vocês sabem de onde nasceu essa necessidade do cemitério vertical? Daquela expressão que muita gente usa: fulano não tem onde cair morto, então ela é enterrada em pé, porque como não tem onde cair morto, ela fica enterrada em pé mesmo, você entendeu? É mais fácil. E é mais fácil você sair do corpo também, você está de pé. Outro dia eu fazia uma palestra, tem gente que faz pergunta, vocês me desculpem, tem gente que faz pergunta estúpida, né? Outro dia eu estava explicando, numa outra palestra, que muitos traumas nós trazemos de encarnação passada. Então, por exemplo, às vezes, porque cada caso é um caso, aquela pessoa que tem medo de lugar fechado, tem medo de elevador, por exemplo, pode ser uma pessoa que em existência passada foi enterrada viva. Isso era mais comum do que você imagina, né? A pessoa foi enterrada e não estava morta. E aí alguém perguntou: não, mas o que acontece com a pessoa se ela foi enterrada e não morreu? E eu respondi: ela morre. Obviamente ela morre. A diferença é que ela morre duas vezes, uma de mentira e outra de verdade, né? Então, é isso que acontece. Deixando o papagaio de lado, ó que legal. Olha que bacana. Veja se isso daqui não representa mais ou menos o que é a nossa vida. Infelizmente ainda é assim. Infelizmente ainda é assim, né? Esse texto não é meu. Esse texto eu li em um dos livros do filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele escreveu um livro e tem um pequeno texto que ele coloca dessa forma: o que eu penso não é o que sinto não é o que quero não é o que faço, e o que faço não me deixa feliz. E vai morrer miserável, né? E vai morrer miserável, sabe? Sabe o que eu pergunto com base nisso daqui? Eu percebi que muita gente aqui se identificou com isso. Pelos olhares, eu percebi que muita gente se encaixou aqui, certo? A grande pergunta é: se você se encaixa aqui, por que você não está fazendo nada para mudar isso daqui? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Ah, mas eu não quero pagar o preço, vão dizer muitas pessoas. Porque para eu mexer nisso daqui vai custar muito caro. Pois é, mas ficar assim é pior. Acredite, vai ser muito pior. É melhor você pagar o preço, ter algumas perdas. Guarde bem isso. Toda escolha gera perdas e gera ganhos. É impossível você tomar uma decisão e só ganhar. Você vai ganhar, mas você vai perder também. Agora, se a sua vida não está boa, faça desse jeito aí, de preferência ouvindo esse daqui e não esse outro aqui, tá bom? Vocês pendem sempre para esse lado de cá, ó, que delícia, né? Engraçado, né? Tudo que é bom ou engorda ou é proibido, né? Vocês já notaram, né? É uma tragédia, né? Mas fazer o quê? Reclamem com Deus, foi ele que fez a vida assim, tá bom? Todos nós, de certa forma, somos isso daqui, gente. Não dá para fugir muito disso. Todos nós somos uma sombra tentando disfarçar a escuridão de nós mesmos, com roupas coloridas, cabelos bem penteados, perfumes caros e gestos estudados. Quem é você? Pergunta central da nossa palestra: quem somos nós? Ah, eu sou muito bom, mas não pisa no meu pé não, hein? Pois é, quem será que é você, né? Quem será que é você? Será que nós nos conhecemos? Você conhece você? Quando você olha no espelho, você identifica todas as suas mazelas, todas as suas virtudes? No meu tratamento, os tratamentos que eu faço na clínica, eu tenho uma terapia onde eu vou fazendo perguntas para as pessoas. Então eu vou perguntando: qual é o seu sonho? Qual é a sua pior imperfeição? Você é feliz? E tem uma pergunta que todo mundo se enrosca nessa pergunta. Quando eu digo assim para a pessoa: defina você. Me diga quem é você. Se você fosse definir você, como você se definiria?
E a pessoa pensa, aí eu não sei, eu digo, olha, na próxima terapia você me diz. E aí a gente vai jogando para frente, porque realmente não é fácil. Pessoas, não se espantem com isso, tá? Pessoas consideradas virtuosas, que de repente não se revelam como tal, não devem nos desapontar. Elas estavam lutando para ser o que ainda não são. Veja se isso não é você. Pô, mas fulano não poderia ter feito aquilo. Poderia, porque assim como você, ele está lutando contra o seu lado sombrio. Ele está tentando ser melhor. Como você não é, ele também não é. Né? Aqui nós temos duas amigas e nós temos uma mulher grávida, que nós colocamos aqui para dar um exemplo que eu já citei anteriormente. Então eu não vou citar esse exemplo. Vamos deixar aqui. Aguinaldo, mas se você já deu exemplo, por que você colocou, por que você deixou? Para estimular. Isso aqui estimula as relações homoafetivas, que não tem nada a ver com o tema, né? Mas nós precisamos ter uma mente aberta, nós precisamos entender que toda a relação afetiva, quando tem amor, ela é válida, precisamos deixar de ser preconceituosos. E esta outra foto serve para você que está morrendo de vontade de ser mãe, comece aí a pensar em engravidar, tá? Que sirva de estímulo para você ficar grávida. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele define muito bem a nossa situação, nesse texto aqui. A questão é que a influência que nos chega do passado não é das melhores. Ou seja, no passado você nunca foi melhor do que hoje. Aguinaldo, tem jeito de eu ter algumas personalidades do passado que são melhores que a personalidade atual? Não, todas são piores. E essa porcaria que você é hoje é o melhorzinho que você é. O passado é só pior que isso, tá? O hábito é uma esteira, ele usa a imagem da esteira. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. E ele continua dizendo, herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências semelhantes entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio dos hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Eu chamo a atenção para essa última frase. A grande maioria das pessoas estão aqui. Nós nos ajustamos à rotina sem oferecer resistência, ou seja, deixamos tudo como está. Precisamos pensar sobre isso, né? E aqui eu me inspirei num amigo meu para colocar esse exemplo. Olhe, no livro que nós vamos lançar, vou deixar vocês com um gostinho na boca, tá? No livro que nós vamos lançar, o livro chama-se As Dimensões Espirituais, o que nós não sabemos sobre o mundo dos espíritos. Eu só vou citar uma frase do livro, para deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Não vou dizer o que é, não vou contar. Quando vocês quiserem saber, comprem um livro. José Lázaro inicia o livro falando de um acidente aéreo, onde 150 pessoas morreram nesse acidente aéreo. Ele vai contando o acidente, algumas pessoas, os espíritos sendo resgatados, aquela coisa toda. E num dado momento, José Lázaro diz assim, quase todas as pessoas que estavam no avião tinham um karma de morrer naquele acidente aéreo. Ponto. Qual o problema dessa frase, gente? Essa frase tem um problema, o quase. A partir do momento que ele diz que quase todas as pessoas tinham que estar ali, quer dizer que alguém não tinha que estar ali. Se esse alguém não tinha que estar ali, ele não deveria ter morrido. E se morreu, deve ter morrido na hora errada. E se morreu na hora errada, onde é que estava Deus que não viu isso? Interessante, não é? Então, quando o livro sair, vocês comprem o livro e saibam da resposta. Nós já estamos terminando. Eu só gostaria de fazer uma reflexão, são os últimos slides, porque nós estamos falando de personalidades, e o Alzheimer, uma doença tão traiçoeira, uma doença tão triste, tão difícil de lidar, geralmente, e aqui eu estou dando uma visão espiritual, tá? Não estamos entrando em discussão com a ciência, não estamos entrando em discussão com a visão médica. Um médico daria outra explicação. Às vezes o Alzheimer é uma briga de personalidades. Às vezes o Alzheimer é uma personalidade do passado que ressurgiu. Um débito que ficou daquela criatura. Um débito que ficou lá atrás. Querem ver? Nós colocamos alguns textos aqui para esclarecer o assunto. Geralmente a causa
do Alzheimer está no inconsciente, o processo pode ser desencadeado por remoto processo de culpa. Quando a palavra remoto é colocada aqui, quer dizer que de outras e outras e outras existências, não necessariamente a última encarnação. E aqui nós temos a visão de um médico, tá? Porque quem diz isso também é psiquiatra, apesar de ser um espírito, é um psiquiatra. O processo pode ser desencadeado por um remoto processo de culpa, pelos desarranjos provocados nos arquivos da memória, como se fosse uma brecha que se rompe no véu do esquecimento do passado. Para entender um pouco mais, ainda falando sobre o Alzheimer, às vezes, quando o homem passa a vida a fugir de si mesmo, não admitindo seus equívocos, corre o risco de adoecer mentalmente. A fuga também pode gerar esse processo de demência mental, lembrando que cada caso é um caso. E nós poderíamos fazer essa pergunta: do que serve o Alzheimer? A pessoa, ela perde a razão de viver, ela não conhece as pessoas, ela não sabe onde está. Por que o espírito vive uma experiência dolorosa dessa? Adiantamento da prova. É como se dentro da própria encarnação ele encarnasse novamente. Provavelmente aquela pessoa que vive esse processo de Alzheimer teria que ter uma encarnação para viver aquele processo. E nós temos ali um adiantamento da prova. É uma coisa, é algo, é um problema que ela precisa resgatar. Detalhe, o espírito está aprendendo. A experiência está servindo para o espírito. Nada é inútil. Quanta gente diz: olha lá fulano, 90 anos de idade, em cima de uma cama, uma vida vegetativa, por que não desencarna logo? Viver desse jeito para quê? Para aprender, para resgatar débito. Nada na natureza é inútil. Guardem bem isso. Nada na natureza é inútil. Por que há tantos riscos das personalidades do passado surgirem com tanta força? Nós também já explicamos, só para enfatizar. Olha que legal isso aqui, ó. É maravilhoso, para você não dormir essa noite. Temos que ter medo de nós, porque de hora para outra, aquilo que imaginamos que fomos, mas ainda somos, pode-se nos sobrepor à máscara, ou seja, à persona do presente. Se vocês quiserem anotar isso e ficar repetindo para vocês mesmos, vale a pena, né? Se sobrepõe aquilo que não está construído definitivamente em você. Eu prometo que eu estou terminando. Em nossas muitas existências, animamos muitas personalidades, que em verdade são expressões da nossa individualidade. Quem é o Aguinaldo, afinal de contas? É o conjunto de todas essas personalidades. Enquanto eu não doutrino essas personalidades, eu corro o risco delas me influenciarem negativamente. Isso aqui nós já explicamos, né? Eu também me inspirei num amigo para colocar essa foto, né? A depressão do passado mais a tristeza do presente é a brecha para que a coisa possa acontecer. Em resumo, a individualidade é a soma de todas as nossas personalidades, o que eu acabei de explicar. Você não é isso que você parece ser, você é a soma de todas as suas personalidades. Como eu não faço autoconhecimento, eu não sei de fato quem eu sou e por isso que eu não me conheço. Ok? Resumo: fragilidade emocional igual a brecha, obsessão, eu do passado influenciando o eu do presente. Então nós temos aqui os problemas de hoje somado aos problemas do passado, gerando um processo obsessivo. Uma delícia, uma maravilha. Não é? Que pode acontecer com qualquer um de nós, ok? Eu vou ler, tá? Porque vocês já entenderam tudo isso. Primeiro, muitas doenças se manifestam na terceira idade porque há uma fragilização física e espiritual nessa idade. Por que geralmente o Alzheimer é na terceira idade? Porque o organismo está frágil, o indivíduo está frágil, tanto a mente como o corpo físico. Então a brecha abre-se mais fácil. Somos um condomínio espiritual, habita em nós verdadeira legião. Ou seja, você nunca conversa sozinho, viu? Tem gente aí que fala sozinho? Quem tem o hábito de falar sozinho? Você nunca conversa sozinho. Você conversa geralmente com você mesmo, com o benfeitor e provavelmente com o obsessor. Sempre terá uma companhia junto com você. Eu estava aqui falando comigo mesmo? Não é com você mesmo, preste atenção. Isso aqui também é importante. Sem auto-obsessão, o obsessor não encontra campo para a obsessão. Geralmente você tem uma auto-obsessão e a partir daí você tem as obsessões. Não existem personalidades do passado melhores do que a atual. Nós também já explicamos isso.
Não existe problema psiquiátrico que remédio cure. Nós explicamos e garantimos isso. O remédio ajuda e é necessário, mas não vai curar. A dor limita a expansão do egoísmo, quer dizer que a dor é necessária. Muito gostoso ouvir isso, você vai sofrer sempre. Sempre enquanto você for imperfeito. Os monstros que nós carregamos no nosso interior. Que monstros? Aqui é uma pergunta, deixa eu corrigir. Que monstros você carrega no seu interior? Você já se perguntou isso? Provavelmente ainda não. Por que não somos felizes? Isso aqui vai ficar para uma outra palestra, porque eu teria que explicar isso e eu não vou, só para vocês ficarem curiosos. Porque tem coisa na nossa vida que não se resolve, eu também não vou explicar, de prevenção, só para vocês ficarem curiosos. Aqui são frases ditas antes de morrer, isso aqui eu vou ler, que é legal, tá? Agnaldo, para quê? Nada, só para a gente descontrair. Geralmente a pessoa disse essa frase, ou ouviu isso antes de morrer. Atire se for homem, atravessa correndo que dá. Não se preocupe, o que não mata engorda. Aqui é o piloto, vamos passar por uma leve turbulência. Confie em mim. Esse pitbull é manso. Geralmente as pessoas que disseram isso, daí a pouco acordaram no plano espiritual, tá? Então, esse sujeito ele está aflito, e eu não vou dizer porquê também. A sua vida está amarrada, e eu vou dizer porquê, e agora sim, eu vou encerrar. E eu escolhi esta frase de Rubem Alves, que eu acho muito bonita, que talvez resuma a nossa vida. É isso daqui. Amar, e quando aqui eu estou me referindo a amar, é simplesmente amar. Amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que a qualquer momento ele pode voar. A vida não pode ser economizada para amanhã. Acontece sempre no presente. Por isso, viva hoje, viva bem, tenha qualidade de vida, porque amanhã pode ser tarde demais. Muito obrigado, muita paz, que Jesus nos abençoe.